vamos entender como são formados os vírus. Os vírus são seres acelulares, por isso há uma grande questão sobre a sua existência, porque a comunidade científica diz o seguinte: a célula é a base de toda a vida. Como eles são acelulares, portanto, eles não têm vida. Outros dizem que ele tem vida sim, que ele consegue se proliferar, consegue hospedar outros seres, então ele é considerado um ser que tem vida. Essa é uma discussão que vai gerar ainda muita coisa, muitos assuntos, mas vamos aqui entender como é que são os vírus. Os vírus são estruturas bucólicas, certo? Simples, formadas por um capsídeo. E o que seria esse capsídeo? Vamos observar o que seria o capsídeo. O capsídeo seria o revestimento do vírus. Depois temos os capsômeros. Os capsômeros são pequenas unidades que vão formar o capsídeo. Detalhe, pessoal, o capsídeo ele é formado por proteínas, certo? Então, esse capsômero é formado por pequenas unidades de muitas proteínas. Nós temos também o núcleo capsídeo. O núcleo capsídeo é o material genético. Detalhe, o vírus só pode ser um dos dois. Lembre-se que os demais seres vivos eles terão DNA e RNA, enquanto o vírus, detalhe, ou ele tem DNA ou tem RNA. Ele nunca vai ter os dois de uma vez, ele vai ter apenas um. Outro exemplo que nós vamos dar aqui é o retrovírus. O retrovírus ele vai ter uma chamada transcriptase reversa. O que é isso? Uma proteína que transfere esse DNA e transformando em RNA. Então vamos observar aqui que temos o DNA, aí vem a transcriptase reversa, transforma em RNA. E o RNA vai, através da transcriptase reversa, transformar novamente em DNA, chamado retrovírus. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de mudar o seu material genético, certo? Portanto, sendo mais difícil de encontrar uma cura no caso de alguns vírus que são retrovírus, certo? Temos também o envelope. O envelope, a gente entender, ele é formado por glicoproteína. O que seria glicoproteína? Seria açúcar mais proteína, certo? E qual é a função dessa glicoproteína? Vai facilitar a entrada dele dentro da célula, certo? Então o envelope é mais ou menos uma característica aqui, ó. Vamos observar, observando. Ó, nós temos o vírus aqui no meio e ao redor desse vírus vai criar outra camada, certo? Uma camada, como eu disse para vocês, glicoproteica, ou seja, para facilitar a entrada dele dentro da célula. Vírus são parasitas obrigatórios. Temos aqui algumas formas como encontramos o vírus. Temos uma clássica, essa daqui. Vamos observar que ele vai ter forma geométrica no formato de um icosaedro, certo? Temos alguns vírus que são os adenovírus, certo? São dessa forma. Mas nós vamos também encontrar em forma desse aqui, de cilindro. Vamos encontrar em círculo e vamos encontrar um bem popular que ataca bactérias, um bacteriófago, também chamado de fago. E seu principal hospedeiro é a Escherichia coli, uma bactéria que está presente no intestino, facilitando a digestão e a absorção de nutrientes. Então, na próxima aula, nós vamos ver como esses vírus eles se multiplicam. Então, essa é a dica de biologia. Até a próxima. Valeu!